e vocês ouçam aí com atenção. Obviamente que vocês vão entender o clima, em que situação, em que condição está a Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, tá bem? Que não tem nada a ver com as outras Assembleias de Deus, diga-se de passagem aqui. Ficou claro? Vamos lá. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? Olhe, essa sua pergunta e ao mesmo tempo uma afirmação, não só é o senhor que faz, não, né? Existem pastores, obreiros, irmãos, até irmãs, né? Porque a preocupação é geral na nossa Assembleia de Deus hoje. Na Assembleia de Deus Pernambuco é geral essa preocupação. O senhor sabe muito bem que nós, nem eu, nem ninguém, nem os irmãos que saíram, obreiros que saíram, não incentivamos ninguém a sair da IADPE. Ninguém. Né? Isso é uma decisão pessoal entre a pessoa e Deus. Porém, se o irmão ele tem a direção de Deus para ir servir ao Senhor em outra denominação, ou inclusive abrir uma nova denominação, que o faça. Quem é que pode impedir? Né? Ninguém pode impedir. E muitas vezes a maioria dessas pessoas estão saindo na direção de Deus, né? Por não suportarem mais tanta tirania. Olha, pastor, eu tenho conversado com muitos pastores e obreiros da nossa igreja, o senhor sabe disso. E eu faço algumas conclusões. Por exemplo, eu concluo que estes homens de Deus, assim como o senhor, né? E desde já eu lhe peço autorização porque eu vou passar esse áudio para os demais irmãos, tá ok? E aí, pessoas estão vivendo um evangelho de aparência. Os senhores estão vivendo, principalmente os senhores pastores, estão vivendo uma obediência cega, sem ética, sem princípios, a líderes caídos. Né? Essa é a verdade, o senhor sabe disso. E ao ouvir esses homens e mulheres de Deus, pastor, eu concluo também que muitas dessas pessoas estão com o seu amor próprio e a sua autoestima destroçados. Né? Apenas mostram uma falsa aparência de igreja, de direção e de liderança. E aí, pastor, eu concluo também que muitos pastores e obreiros da nossa igreja, Assembleia de Deus Pernambuco, eles estão indo aos cultos, eles estão realizando programações, como se fossem, na realidade, robôs que atuam sobre uma programação pré-estabelecida. É ou não é verdade? Ainda que seja por uma programação, não é, programada por cientistas corrompidos, né? Que só pensam em se elucubrarem às custas dos outros. E aí, pastor, é importante a gente destacar que hoje, os membros e obreiros sérios da IADPE, e o senhor é um deles, não conseguem entender como pastores, homens de Deus, se permitem receber e executar ordens ditadas por líderes caídos. A gente não consegue entender. E muitas vezes, meu amado, essas ordens são arbitrárias e recheadas de mentiras. E aí eu concluo também, diante de todo esse cenário caótico vivido pela IADPE sob a atual administração, pastor, que os pastores sérios como o senhor, que ainda existem na nossa igreja, não vivem mais por fé. Pois se vocês vivessem por fé, já teriam rompido com essa liderança caída. E aí, pastor, quando eu falo romper com essa liderança, eu não digo necessariamente ter que sair da IADPE. Não, né? Será que os pastores sérios que ainda existem na IADPE só pensam nos seus salários? Será que o senhor só pensa no salário? Será que vocês acham que é o presidente da igreja, Ailton José Alves, que sustenta vocês e não Deus? Será que os pastores sérios da IADPE, pastor, acham que irão passar fome? Será que o senhor acha que vai passar fome caso o presidente da IADPE corte o seu salário? Pastor, me perdoe, mas se vocês pensam assim, é porque deixaram de crer no Jeová Jireh, o Deus provedor. Será que vocês esqueceram o texto bíblico de Hebreus 11, 1 e 6? Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, pastor, e a prova das coisas que se não veem. O versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, pastor, tanto o senhor, meu amigo, e os demais pastores, eu digo o seguinte, homens de Deus da IADPE, se levantem, se posicionem, sejam homens de Deus de verdade, sejam homens de verdade, se posicionem. Será que os senhores não perceberam ainda, não percebem que as suas esposas, seus filhos, suas filhas e a igreja está sofrendo horrores por culpa da inércia dos senhores, em não se levantarem contra os graves desvios de conduta da presidência da nossa igreja? Será, pastor? Será que os senhores ainda não perceberam? Os senhores são ou não são homens de Deus de verdade? Os senhores são ou não são homens de Deus de verdade?
Ou os senhores têm medo do sistema? Porque quem sabe, talvez estejam também com as mãos sujas. Pastor, que Deus tenha misericórdia do Senhor, dos senhores, que Deus tenha misericórdia da IADPE. Paz do Senhor, homem de Deus. E eu vou repassar esse áudio para toda a igreja, tá ok? Deus lhe abençoe, um forte abraço. O senhor sabe que tem aqui um amigo. Então está aí, esse é um áudio, né? Eu vou passar o outro agora que vazou, mas a situação na IEADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Pernambuco, que é no estado do Pernambuco, não tem nada a ver com outras igrejas evangélicas Assembleias de Deus. Não existe uma Assembleia de Deus. Eu vou passar para vocês de um presbítero, é o presbítero Eduardo Cândido, tá bem? Eduardo Cândido, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco. Vamos lá? Do diabo. Bebê Giovanni, Expressão bíblica. quando ele fala desde o começo, Isso é como uma pessoa mentirosa. filho do diabo, que o diabo pega desde o começo, mente desde o começo, ele está falando dele mesmo. Porque desde o começo do ministério dele para assumir a presidência da IADPE, ele começa a mentir, enganar, comprar os pastores, esses pastorzinhos que ele comprou, é tudo pastorzinho, tem nenhum pastor, é tudo pastorzinho, que não merece o nome de pastor, que envergonha o Evangelho de Cristo, se venderam, hoje estão pagando o preço, né? Se venderam por um preço muito barato, deixaram de seguir a orientação de Deus e seguiram a orientação do cargo, né? A orientação das vantagens. São os Geazis da vida, esses ditos pastores, são os Geazis da vida. Hoje todo o corpo sofre pela má escolha desses pastorzinhos, né? Que só tem nome de que vive, mas estão mortos pelas escolhas que eles fizeram. Hoje a igreja sofre, padece, geme por conta dessa atitude insana desses homens cruéis, esses homens que não pouparam o rebanho do Senhor, mas se venderam, se deixaram vender, e começou desde o começo da mentira, enganando, comprando, dando cargo, dando campo, dando carro, dando promessa de ministério, consagrando o evangelista, consagrando o pastor, sem ter chamada para dar essa desordem, só por causa do dinheiro. Isso é uma vergonha para o Evangelho de Cristo. Hoje estão colhendo e vão colher mais ainda. Eu quero ver para onde vai levar esse dinheiro, esse montante de dinheiro que eles têm, esses cargos, esses campos bons que eles têm. Eu quero ver para onde vai levar, a consciência deles, como é que vai ficar. Vocês são culpados. Todos esses pastores que voltarem aí por dinheiro, por posição, por campo bom, por cargo, por promessa de campo, por promessa de consagrar filho a pastores, a evangelista, e dar cargo, dar campo, todos esses vão pagar, porque isso não é obra de homem não, isso é obra de Deus, e Deus vai cobrar de vocês. Deus vai cobrar de vocês omissos, pregadores omissos, pastores omissos. Eu não quero nem chamar essas coisas mais de pastores. Se venderam. Vocês não têm o espírito de Nabote. Vocês têm o espírito de Geazi, que estava em Geazi. Olharam para cobiçar. Vocês são os acães da vida. Todos vocês são os acães. Se venderam, se deixaram vender. Prostitutos da verdade. Sou eu que estou dizendo, vocês são prostitutos. Prostituíram-se com a verdade, desviaram-se, apostataram-se da fé. Todos vocês, hoje a igreja sofre, geme por conta dessa insanidade de vocês. A culpa não só cai em quem enganou não, e quem foi enganado também, que se deixou enganar, tá certo? Vou fazer circular esse vídeo e esse áudio. Olha só, o que o presbítero Eduardo Cândido fala aqui não é só em Pernambuco não, atenção, hein? Está acontecendo de uma forma generalizada. As Assembleias de Deus em vários estados, enfim, tem essa prática, é a prática da simonia. Na época que vivemos, na pós-modernidade, é aquela velha prática
lá da Idade Média, a simonia, em que você vende, inclusive, cargos, ou você beneficia parentes, amigos, enfim, dando cargos, transformando essas organizações religiosas, e isso não é só característico das Assembleias de Deus, lembrando que não existe uma Assembleia de Deus única, tá? Eu já falei isso lá